Damos início a mais um programa Anatomia do Poder, em que todas as semanas, e já há praticamente 5 anos, vamos aos lares dos brasileiros de todos os estados do Brasil para mostrar o que é o poder público, privado, da imprensa, sindical, acadêmico, aos telespectadores brasileiros, por dentro e por fora, através das pessoas que exercem o poder. Hoje tenho a grande alegria, o privilégio de ter como meu convidado especial um querido amigo. Eu sou hoje cidadão araraquarense, graças a um título que recebi há muitos anos atrás, quando ele era vereador em Araraquara. E foi ele que fez a proposta. É meu conselheiro do Conselho Superior de Direito da FEComércio e hoje é um dos 2 conselheiros que se dedicam intensamente à aprovação do novo projeto de Código Comercial que está em andamento na Câmara dos Deputados. Já correu o mundo através do Conselho Superior de Direito, junto com Fábio Coelho, para mostrar a necessidade de reformularmos o Código Comercial brasileiro, que é de 1850. Embora tenha tido muitas alterações, nós precisamos ter um diploma bem atualizado, bem moderno. E Fernando tem participado, junto com Fábio, representando o Conselho Superior de Direito, junto aos deputados federais, onde está tramitando o projeto do Código Comercial, a FEComércio, Conselho Superior de Direito da FEComércio. Vamos falar um pouco sobre política, sobre o momento brasileiro, sobre as reformas que o Brasil precisa. Meu querido Fernando, muito grato de estar aqui no meu programa. E vamos começar de início. Você vai falar um pouco sobre a necessidade de um novo Código Comercial no Brasil. Bom, é uma alegria estar aqui, né, presidido pelo Dr. Ives, que é uma referência para todo o país, e realmente o senhor tem sido referência para gerações sobre as políticas públicas, privadas, sobre a cidadania, sobre comportamento. Então é uma alegria estar aqui nesse programa. A necessidade do Código Comercial, Dr. Ives, ela é imperiosa ao país. Eu não vejo nada mais importante como codificação hoje do que um Código Comercial. As empresas estão nuas, as empresas estão sem vestimenta, as empresas estão sem proteção, os empresários estão sem proteção. Essa história das legislações esparsas, com um direito empresarial dentro do Código Civil, numa linguagem civilista, é contra toda a história da legislação privada comercial, toda, desde as ordenanças francesas, quando a primeira vez, em 1673, o rei intervém dizendo aos comerciantes o que devia ser a lei comercial, o rei justifica seu ato através de Colbert, dizendo, não, é realmente uma legislação totalmente diferente. Se nós formos julgar os delitos comerciais, os conflitos comerciais com os princípios do direito civil, nós vamos aniquilar o comércio. Os princípios são totalmente diferenciados. E depois Napoleão, passando pela Revolução, uma revolução que cortou privilégios, Napoleão reconhece através da Assembleia Nacional de que a legislação civil não era suficiente para esse estabelecimento desses conflitos. Então, a legislação, é preciso ter um código no Brasil, um código de defesa da empresa. Nós temos código que defende tudo no Brasil, menos a empresa e o empresário. E sem empresa e empresário, não há desenvolvimento econômico, não há geração de empregos. Se você não incentivar o investimento privado, para que esse investimento privado ele realmente atue no setor produtivo, ele saia debaixo do colchão para o setor produtivo, você não tem geração de renda, você não tem emprego, você não tem tributos, você não tem o próprio financiamento do Estado. Então, é uma falta de visão achar que a legislação empresarial deve ser estratificada. Não, ela deve ser compactada sim, como um diploma de defesa, a defesa do setor produtivo, a defesa da responsabilidade limitada, da importância da limitação da responsabilidade no investimento, a questão dos riscos, a questão qual é o regime jurídico que o empresário vai ter para ele arriscar, para ele decidir. Ele quer ser empresário ou não quer ser empresário? Qual é o incentivo que ele vai ter para tirar o seu dinheiro, o seu investimento e aplicar no setor produtivo? E o senhor disse sobre essas viagens que nós fizemos, é impressionante, doutor Ives. A mais emblemática foi a da Colômbia. A Colômbia, há 10 anos, promoveu uma reforma dessa natureza. A Colômbia não incentivava as empresas, não incentivava os empresários e não garantia a responsabilização limitada
dos sócios, pelos débitos da empresa. Nada disso acontecia, era o caos que acontece no Brasil hoje. A Colômbia radicalmente faz a sua legislação e nós estamos assistindo, é o país que mais cresce investimento privado no mundo não, na América, é a Colômbia, porque a legislação deu segurança jurídica, não fez mais nada do que isso. E logo, doutor Ives, que foi promulgada essa legislação toda, houve questionamentos também da academia, sempre da academia, e de alguns sindicatos. A Suprema Corte da Colômbia avocou para si o processo, analisou e disse, é constitucional essa limitação. 98% das empresas migraram para o novo regime. Migraram para o novo regime e investimentos privados de forma assim absurda. Vieram para essas empresas, novas empresas abriram, você tem hoje em Bogotá, você tem uma nova Bogotá. Eu estava com alguns deputados que estiveram lá 15 anos atrás, eles diziam, descemos o aeroporto errado. Aqui não é Colômbia. Em 15 anos não se verifica uma transformação dessa natureza. E a transformação foi pela lei, pelo incentivo e pela segurança jurídica. Eu ministro aula aos meus alunos há 25 anos de direito empresarial. Há 25 anos eu mostro para eles a existência das sociedades limitadas, que era o decreto de 1919. Né? E há 20 anos nós explicamos isso. Agora Código Civil. Só que os alunos dizem, bom, mas é uma mentira, o meu avô teve todo o seu patrimônio desconsiderado, sem desconsideração, sem fraude, sem nenhum dos procedimentos. Então, realmente é uma farsa o que nós vivemos no país hoje. Senhores telespectadores, isso que o Fernando Passos está apresentando é de nós, quando criamos e mandamos essa comissão, e ele é o grande artífice, ele é o Fábio. Porque veja o seguinte, o Brasil tem 12 milhões de desempregados. E vem o pessoal do direito do trabalho e diz o seguinte, não, nós estamos distribuindo renda. Eles não estão preocupados em produzir renda, estão preocupados em desenvolvimento. Então, essa mentalidade levou o Brasil a ter 12 milhões de desempregados. Vem o governo e diz que nós precisamos de receita para sustentar os supersalários, para sustentar todos os privilégios, para sustentar uma federação que não cabe no PIB. E temos que tirar dos empresários, porque são eles. Então, a economia do brasileiro não cresce. Colômbia cresce, Peru cresce, todos os países da América Latina estão crescendo. O Brasil só não cresce menos do que a Venezuela. Na Venezuela, cresce menos que o Brasil. O Brasil cresce na América menos que todos os outros países. Por uma razão muito simples. É porque não se prestigia o empresário. Aqui no Brasil se diz que o empresário tem que distribuir renda. Não precisa produzir, distribuir renda. E não se sabe que para ser empresário precisa ter vocação. Existe vocação para advogado, existe vocação para médico, para ser pianista, para ser jogador de futebol e para empresário. Não é qualquer um que se torna empresário. O empresário tem que ter um risco. Ele corre o risco, mas tem que ter segurança jurídica. 2 prêmios Nobel de Economia, David North e o Ronald Coase, diziam o seguinte, só há economia de mercado se houver segurança para o empresário. E dizia outro dia, quando eu almoçava com o presidente do Tribunal de Contas da União, e ele me dizia o seguinte, o que mais impressionou quando ele esteve com os ministros da China, numa viagem à China, diziam o seguinte, o comunismo só vai à frente com economia de mercado, algo que espantou o Cedras, o ministro Cedras, porque ouviu de um economista dizer o seguinte, só há comunismo indo para frente, por isso que a China é o segundo PIB do mundo, graças à economia de mercado. Então, os senhores querem dizer, quando vem esses ideólogos, não, nós precisamos distribuir renda, produzir renda não é importante, é matar a galinha dos ovos de ouro. Claro. Pensando que vão ter permanentemente. Os ideólogos são aqueles que não têm ideias, são corruptores das ideias, são aqueles que pensam neles e que, na verdade, querem o poder pelo poder, aparelhar o poder, mas não têm preocupação realmente com o povo. Pensam que distribuem na hora e depois não tem mais nada o que fazer. Geraram 12 milhões de desempregados no Brasil. Nós temos 12 milhões de desempregados, graças a essa mentalidade. Vamos distribuir renda, mas não vamos produzir, não precisamos produzir. E reduzir o Brasil a essa pouca expressão. Isso que o Fernando está fazendo, e trabalhando intensamente, visitando o país,
prestigiando, mostrando a necessidade de um código comercial que nós estamos defendendo no nosso Conselho Superior de Direito, se deve efetivamente a uma preocupação de fazer o Brasil de novo crescer. E nós não vamos crescer sem geração de empregos. Não são os distributivistas, não são os ideólogos, não são aqueles que entram no poder sem saber nada, sem qualificação nenhuma, para dizer vamos distribuir renda e vamos gerar desemprego. E o Brasil não cresce. Perde para todos os países, perde competitividade para todos os países. O que nós precisamos efetivamente é de uma legislação que dê garantia a empresários. E daí não só empresários brasileiros, empresários de todo mundo que vem para o Brasil. No momento que com um país, com a potencialidade que o Brasil tem, território, povo, etc., tiver legislação de gente inteligente, não de ideólogos, de pessoas que têm ideias, não corrupção de ideias, como acontece com os ideólogos, nós podemos fazer o Brasil crescer. Essa é a razão pela qual vamos continuar conversando no próximo bloco, e Fernando vai contar todos esses avanços que nós temos feito. Nós precisamos mudar a mentalidade do Brasil. O Brasil só vai crescer quando pusermos todos os ideólogos para fora e trabalharmos só com ideias. Ideias de competitividade, de crescimento, de desenvolvimento, levando o país a eliminar o desemprego e crescer como crescem os outros países que afastaram os ideólogos. Vamos agora aos nossos comerciais. Caro Fernando, como eu faço em todos os programas, sempre ofereço um livro. E esse é um livro atemporal, chama-se Tributo, Reflexão Multidisciplinar sobre Sua Natureza. Foi escrito por economistas, Delfim Neto, Hernani Galveias, Fernando Rezende, por juristas, inclusive fora da área, além do nosso saudoso Djalma de Campos, Diogo Leite de Campos, lá de Portugal, Eusébio Gonzalez, da Espanha, Gustavo Miguel de Mello, por constitucionalistas como Canotilho, Manuel Porto, por educadores como Arnaldo Desquier, inclusive Rubens Sanabria, do Peru. Enfim, é uma visão multidisciplinar sobre a natureza do tributo que eu lhe ofereço. Muito obrigado, doutor Ives. Eu sou fã das suas obras, né? E essas obras que o senhor organiza também dão essa multidisciplinariedade importantíssima para o nosso conhecimento. Eu também trouxe um pequeno livro para o senhor de um artista de Araraquara, Gino Savino, e uma história dele que eu coordenei esse trabalho, eu faço a apresentação, e é escrita pelo Inácio de Loyola Brandão. Que é meu confrade na Academia Paulista. Do senhor na academia, e realmente é apenas uma lembrança dos cidadãos de Araraquara, que tem orgulho de senhor ser cidadão araraquarense. Também. Mas nós estamos conversando sobre a necessidade de desregulamentar o Brasil, de dar segurança jurídica ao empresário para permitir o desenvolvimento. E você falou de algum contato com os ministros no nosso intervalo, com ministros da Colômbia e essa mudança da visão que hoje o empresário, quando chega lá, tem da Colômbia. Você poderia... Não, foi uma coisa muito interessante. Na Colômbia tem a Superintendência das Sociedades e é uma espécie de um ministro da Indústria e do Comércio, o senhor Francisco Reis, que é o cidadão mais importante hoje da Colômbia, que cuida de toda essa área e prestigiadíssimo. E todos os órgãos governamentais, todos os ministérios, todos diziam, vocês já tiveram com o Francisco Reis, ele é muito amigo de Fábio Ulloa. E o doutor Francisco Reis, quando fez toda a exposição das alterações dessa lei das sociedades que propiciou essa segurança jurídica e, portanto, o desenvolvimento rapidamente, se você tiver segurança, você já investe correndo, né? Então, ele, quando disse isso, ele falou, a oposição que nós tivemos foi da academia. Foi dos grandes acadêmicos, grandes professores, todos se opuseram. Até que a Suprema Corte validou. O judiciário foi muito importante nesse momento, a segurança jurídica então, foi muito rápida, não ficaram 15 anos para validar uma norma, uma espécie de ação direta de constitucionalidade, né? E ele disse que aquilo foi realmente importantíssimo para o desenvolvimento. E hoje, doutor Ives, o senhor não consegue falar com o Francisco Reis. Ele viaja o mundo todo, convidado por
todos os países para exportar o exemplo da Colômbia. Eu não estou desmerecendo a Colômbia, mas a importância do Brasil, e nós temos projetos dessa natureza no Brasil há muitos anos, é a Colômbia ensinando o mundo e não o Brasil. Não é demérito, entende? Mas, ora, nós tínhamos muito mais capacidade e condições econômicas de mostrar isso ao mundo, não é? E também não é nada novo. Vai na Alemanha, quando surgiram as sociedades limitadas, o boom econômico que a Alemanha atendeu. Por quê? Porque tem segurança jurídica. Aqui nós não temos segurança. Então nós precisamos de um código. Esse é o código de defesa da empresa e do empresário. Então alguns dizem, mas não vai resolver porque é trabalho, tributo. Bom, mas você vai ter uma lei dizendo, aqui não pode entrar. Você vai instaurar um conflito. Agora o STJ acaba de validar uma norma da Lei de Recuperação da UPI, da Unidade Produtiva Interna, e não permitindo e anulando todas as penhoras ilegais que foram feitas sobre o patrimônio daquela empresa. Porque você só comprou a empresa porque você tinha a lei dizendo você pode comprar essa UPI respaldada pelo juiz da recuperação, tudo fiscalizado pelo Ministério Público. Aí você compra, vem outro juiz que não participou daquilo e vai anulando tudo, vai anulando e vai fazendo com que esse empresário que investiu, fez a conta, se valia a pena, se arriscar não valia a pena, e ele vai ter outros riscos, aqueles não previstos, por isso que ninguém compra nada em UPI, doutor Ives. O senhor pega os leilões de UPI que estão havendo, às vezes a UPI vale 100 milhões, elas estão sendo arrematadas por 10, por 5, porque ninguém quer comprar. Se nós tivéssemos segurança jurídica, seria arrematado por 100, por 80, por 90. Auxiliando os credores a pagar os credores. Isso, para a massa de credores seria excepcional, mas ninguém confia. Se alguém chega para o nosso escritório, você não consegue dar garantia, embora a lei diga. Não, e um dado assim, de insegurança, levando para o setor de trabalho, agora as ações trabalhistas em que o cidadão entrou numa sociedade de propósito específico. Vou fazer um imóvel. Então eu entro para fazer esse imóvel, só para fazer esse imóvel. Então se une e faz uma sociedade especial. Pois a companhia que fez o imóvel, 10 anos depois, vai à falência. Aí eles não têm patrimônio. Os empregados vão atrás daqueles que só entraram para aquele episódio, exclusivamente, que não tem nenhuma administração da imprensa. Exatamente. E muitas vezes esses nem participam do processo, só depois. Só na execução. E daí na execução, para recorrer, tem que depositar. Isso, Quando o patrimônio da outra é enorme, então muitas vezes o depósito fica... E a Justiça trabalha, não, é distribuição de riqueza, vamos tirar dos empresários e dar para os empregados, eliminando os empresários, eliminando os empregos, eliminando o desenvolvimento do país. Pouco se importam com o desenvolvimento do país. Claro. Aos 82 anos, às vezes, nesses programas, normalmente, eu não me irrito. Mas quando eu penso sobre isso, as minhas irritações são muito grandes, Fernando. Porque você vê um país com uma potencialidade enorme e essa mentalidade pequenininha daqueles que pensam o seguinte, não é importante, 12 milhões de desempregados que nós, sindicatos, o Brasil é um país que tem o maior número de sindicatos do mundo. Do mundo. Porque todos eles têm um fundo sindical, um imposto sindical, vivem à custa disso, entende? E criam problemas. A mentalidade da receita. Nós temos que sustentar uma federação maior que o PIB. Nós temos 1/3 de carga tributária, enquanto o Brasil tem, segundo a OCDE, 35%, os Estados Unidos têm 24%, tem 24%, a Coreia, países que estão progredindo, que prestam serviços melhores que o Brasil. Nós temos que sustentar com esses 35% essa máquina administrativa, essa federação que não entra no PIB, todos os privilégios que existem nesse país. E tudo contra a empresa, né? Tudo contra a empresa. A empresa é que tem que sustentar através de pagamento de tributos. Quer dizer, se nós queremos mudar a mentalidade do Brasil, temos que pôr na cabeça de todo o povo brasileiro que o governo está a serviço da sociedade, por isso nós temos que ter um governo mais enxuto. E se não atrapalhar, já faz muito. É verdade. Porque se não criar uma série de obrigações para poder justificar, e cada vez que se cria uma obrigação, na Colômbia você contou que em 11 horas se abre uma empresa. Aqui máximo, no Brasil, máximo 11. Aqui no Brasil, leva-se às vezes
1 mês, 2 meses, 3 meses exatamente, para abrir uma empresa. Exatamente. Agora inventaram o certificado. É o que eu chamo a burocracia bicepal, do bíceps. Tem que passar por esse carimbo, por aquele carimbo, por aquele carimbo, por aquele carimbo, para dar emprego aos nossos burocratas. Quer dizer, nós temos que pensar... Sem nenhuma relação com a empresa, esse carimbo. Nada, não tem nada que justifique. Exclusivamente para criar mais dificuldade. Exatamente. Que a função da burocracia é criar dificuldades. Claro. Gerar inúmeras fiscalizações, as mais complicadas, onde vai gerar inúmeros fiscais que normalmente terminam também gerando corrupção. Quanto maior a burocracia, maior a corrupção em qualquer país do mundo. Não, e doutor Então, Ives... isto nós faríamos com que o povo compreendesse. E não os slogans que vão, sou contra isso, é isto, é aquilo. Porque o Brasil hoje vive nas ruas com slogans. Exatamente. Com slogans. Fora isso, é golpe, é isso, é aquilo. Sem perceber que, efetivamente, os grandes problemas não são. Dizia filósofo, e o Everardo repete muito isso, que todos os problemas complexos têm uma solução simples, normalmente errada. E é exatamente isso. Não, e sobre essa questão do direito do trabalho, eu acho que nós temos novos ares hoje no Tribunal Superior do Trabalho e nós estamos confiando muito. Outro dia eu assisti um julgamento e um dos ministros disse: nós precisamos garantir o prestígio da Justiça do Trabalho, ela está se desprestigiando perante a população. Quando você tem um empresário que não participou de nenhum ato processual, na execução ele é incluído, quando ele tinha a segurança jurídica ele podia investir. Essa da sociedade de propósito específico é um absurdo. Eu estou trabalhando em 2 casos dessa natureza. É hilário, o empresário não acredita. Ele falou: não, mas eu só investi em 3 apartamentos, ganhei 10% e vou pagar agora a dívida do prédio inteiro. É uma coisa, e de outros prédios, da construtora que você nunca participou. E depois a questão do grupo econômico. O grupo econômico está matando o país, porque o grupo econômico entre holdings, é claro, ele é estabelecido. Agora, o fato de você ter outras sociedades, outra participação, se nós tivermos a participação numa pequena editora para editar livros jurídicos, e depois esse cidadão da editora também tem uma consultora, ele falir, vão penhorar todo o meu patrimônio do senhor, doutor Ives. O que é isso? É o fim do mundo. E isso está acontecendo aos milhares. Então, desestimula a atividade econômica, ninguém vai investir. Eu não vou investir, o senhor não vai investir. Olha, falando com 2 professores que ensinam isso à nação, o senhor acha que é uma lição agradável dizer não invista porque você não tem segurança? Não é, nós temos que mudar. Nós queremos uma segurança jurídica e é por isso que estamos lutando pelo novo Código Comercial. Não é dúvida. Meu caro Fernando, o tempo é um inimigo do nosso programa, mas eu agradeço muito a sua contribuição, até porque também confiamos muito no seu trabalho. Obrigado, doutor Ives. Para assessorar a Câmara dos Deputados nesse ponto. Muito obrigado pela sua participação e, meus caros telespectadores, eu os espero novamente no próximo domingo. Obrigado.